Olá, meus queridos alunos do nosso curso Panorama Bíblico. Estamos de volta e hoje nós vamos dar início à aula número 4 do nosso curso, começando o estudo do livro de Gênesis. Depois de muitas aulas falando sobre a Bíblia, explicando para você detalhadamente a questão do cânon do Antigo Testamento, do Novo Testamento, falando sobre os livros apócrifos, falando sobre a inspiração da palavra, essa questão da inspiração, da revelação. Agora chegou a hora de realmente darmos início ao estudo da Bíblia. Não vamos falar sobre a Bíblia, vamos falar a Bíblia mesmo. E vamos iniciar a nossa primeira aula dessa série agora, falando sobre a criação dos céus e da terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui nesse caso, queridos, esse versículo aqui ele é muito claro. Não tem apologia, é simples, é claro, não tem teorias. É para crer ou não crer. A grande questão que envolve o grande tema do criacionismo é esse. Sabemos que hoje existe a teoria da evolução, que foi desenvolvida por Charles Darwin, e que mexe muito com essa questão, questionando essa realidade de um ser superior que tenha criado todas as coisas. Essa teoria parte do princípio de que o homem é fruto de toda uma evolução, e não de um ato criativo ou criador. Mas, quando nós abrimos a Bíblia e decidimos realmente entender o que a Bíblia diz, temos que partir do seguinte princípio: a Bíblia foi escrita para aqueles que creem. Ou você crê, ou você não crê. Este verso aqui é o verso de abertura da Bíblia. E ele pode ser tomado como um grande resumo, Aliás, um pequeno resumo, porque eu estou falando de uma frase, Mas essa frase, na verdade, representa um grande resumo de toda a Bíblia. É um resumo que introduz toda a passagem de Gênesis 1, 2 e 3. Eu digo assim que os 3 primeiros capítulos de Gênesis, eles são determinantes para nós entendermos toda a revelação de Deus. Esse versículo ele pode ser lido como o primeiro evento, a origem dos céus e da terra, em algum momento antes do primeiro dia. E isso inclui a criação da matéria, do espaço e do tempo, e a gente vai ver tudo isso detalhadamente no transcorrer desse estudo. O Novo Testamento, ele confirma essa declaração do livro de Gênesis, Hebreus 11:3 e Apocalipse 4:11. Esse texto de Hebreus 11:3, eu gosto muito dele, porque ele me dá uma explicação assim, bem teológica, Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então veja só. Primeira coisa importante que eu vejo nesse versículo aqui, meus irmãos, é que o escritor de Hebreus, ele diz que nós só entendemos pela fé. Ou seja, a fé, ela vai trazer um entendimento daquilo que está escrito. E o que o escritor de Hebreus está dizendo que nós entendemos pela fé? Que o universo foi formado pela palavra de Deus. Então, a primeira coisa, Deus formou o universo pela sua palavra. E é isso que temos que entender. E só é possível entender essa verdade se for pela fé. Segundo, ele diz, de maneira que o invisível veio a existir de coisas que não aparecem. Ou seja, existe uma realidade que não é aparente, que nós não conseguimos vê-la. É uma realidade de cunho espiritual. E desta realidade é que o universo veio. Então, o universo já existia antes de ser criado? Sim. Ele existia numa dimensão invisível, certo? Uma realidade espiritual. E veio à existência pela palavra de Deus. Já em Apocalipse, capítulo 4, versículo 11,
palavra de Deus diz: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então a Bíblia afirma categoricamente que Deus criou todas as coisas. O universo foi criado pela palavra de Deus, do invisível para o visível. Pois bem, versículo 2: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas. Depois de Gênesis 1:1, nós vemos uma terra terrível, um caos. Essa expressão sem forma e vazia é uma expressão hebraica que tem um sentido de caos, uma bagunça, uma situação terrível. E essas palavras interessantes, elas não têm nada a ver com Deus, né? Ou com o que Deus é, porque Deus é ordem, né? Deus, ele faz tudo com ordem e decência. Deus não é caótico, mas a criação ficou. Aqui está dizendo que a terra era caótica e estava envolta em trevas. Bom, no meio de tudo isso, o Espírito Santo pairava sobre as faces das águas. A ideia que se tem aqui é que o Espírito Santo funcionava como uma grande incubadora. As coisas estavam ali todas caóticas, o Espírito Santo estava incubando ali para que no momento certo o Criador viesse e desse ordem àquele caos. Uma outra coisa interessante é essa questão das trevas, porque a Bíblia diz que em Deus não há trevas nenhuma. 1 João 5, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e nele não há trevas nenhumas. Não há trevas. Como é que Deus criaria uma terra sem forma e vazia? Como que Deus, sendo totalmente organizado, iria criar uma terra totalmente desorganizada? Uma terra em trevas, em caos. Isaías 45:18 diz: não criou a terra para ser um caos, nem para ser vazia, mas para ser habitada. Existem correntes teológicas que falam que houve a criação e depois a chamada Terra Jovem, mas não é totalmente sustentável na Bíblia essa teoria. Ela não tem sustentação bíblica. Realmente houve algo entre Gênesis 1 e Gênesis 1:2. Isso é uma realidade. Inegavelmente aconteceu alguma coisa. A terra não era caótica, ela se tornou. E o que aconteceu que fez com que essa terra, que foi criada a princípio para ser habitada, se tornou um caos? A única explicação na Bíblia que combina com Gênesis 1:2, ou seja, terra em caos, vazia e sem forma, está naquilo que chamamos de a origem do pecado no universo. Esse é um tema extremamente importante dentro da teologia bíblica. A origem do pecado no universo. A terra se tornou, ou seja, era de uma forma e se tornou em outra. A tradução fiel da palavra hebraica pode dar essa conotação em português. A terra se tornou sem forma e vazia. Houve algo nessa transformação. Então nós vamos falar um pouco sobre os anjos. E para começar a falar sobre os anjos, porque você precisa entender a doutrina dos anjos para entender a questão do pecado, a entrada do pecado no universo. Estão interligados. Mas para nós falarmos sobre os anjos, precisamos entender um conceito muito importante dentro da teologia bíblica, que é a profecia de dupla referência. Então preste atenção. Eu quero que você acompanhe com muito cuidado, certo? Nós não vamos terminar essa aula hoje, vamos para um outro vídeo que vai mostrar a continuidade, porque o assunto é amplo e profundo. Nós precisamos entender a questão da profecia de dupla referência. O que seria essa profecia de dupla referência? Na Bíblia inteira, nós só temos referência à criação do Éden, o jardim de Deus, fora de Gênesis, em Ezequiel 28, 11 a 19. Vamos ler. Veio mais a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-te: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria
e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, cobrias-te de toda a pedra preciosa, a cornalina, o topázio, o ônix, a crisólita, o berilo, o jaspe, a safira, a granada, a esmeralda e o ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Eu te coloquei como querubim da guarda. Estiveste sobre o monte santo de Deus. Andaste no meio das pedras afogueadas. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou iniquidade. Pela abundância do teu comércio, o teu coração se encheu de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e o querubim da guarda te expulsou do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, na injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, à vista de todos os que te contemplavam. Todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, e chegaste a um fim horrível, e não mais existirás para todo sempre. Ezequiel começa no verso 11 a falar da parte do Senhor com o rei de Tiro. Mas, no início do capítulo, Ezequiel 28, de 1 a 10, Ezequiel está falando com o príncipe de Tiro. Então preste bem atenção nos dois personagens, o rei de Tiro e o príncipe de Tiro. Estamos na Bíblia diante daquilo que chamamos de profecia de dupla referência. É algo que Deus está falando para aquela situação vivida naquele local, mas é aplicável também ao futuro, como profecia de algo que vai acontecer. Por exemplo, para você entender melhor, eu quero dar um exemplo. Deus falou a Davi que ele teria um reino eterno. Não falou? Falou. Mas ele estava profetizando de Jesus. Ele não estava falando de Davi, ele estava falando de Jesus. Né? Do reino eterno de Jesus. Quem é que está sentado eternamente no trono de Davi? Jesus. Ele fala de Davi, de Salomão, até Jesus. Ok? Então, Davi realmente assentou-se no trono até que ele morreu e passou o trono para Salomão. Mas ele não está no trono até hoje. Então, essa expressão que o trono de Davi seria eterno é uma profecia de dupla referência. Por um lado, fazia menção ao longo e próspero reinado de Davi, seguindo dos seus descendentes, e também falava daquilo que aconteceria no futuro, que seria o reinado eterno do Senhor Jesus. Ezequiel 28, de 1 a 10. De novo veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto como se elevou o teu coração e disseste, eu sou um Deus, na cadeira dos deuses me assento, no meio dos mares, todavia tu és homem e não Deus, embora consideres do teu coração como se for o coração de um Deus. Com efeito, és mais sábio do que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste para ti riquezas, e adquiristes ouro e prata nos teus tesouros. Pela tua grandeza, ou melhor, pela tua grande sabedoria no comércio, aumentaste as tuas riquezas. E por causa das tuas riquezas, eleva-se o teu coração. E portanto assim diz o Senhor Deus, pois que consideras o teu coração como se for o coração de um Deus, por isso eis que eu trarei sobre ti estrangeiros, os mais terríveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria, e mancharão o teu resplendor. Eles te farão descer a cova, e morrerás da morte dos traspassados, no meio dos mares. Acaso dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou um Deus? Mas tu és homem e não Deus, na mão do que te traspassa. Da morte dos incircuncisos morrerás, por mão de estrangeiros, pois eu o falei, diz o Senhor Deus. Então aqui nós temos
o seguinte fato. Ezequiel começou a falar com o homem, o governador da cidade de Tiro. Mas a partir do verso 11, ele começa a falar com a força que dominava este homem, um querubim, que era o próprio Satanás. O príncipe é um tipo do anticristo. É uma profecia visível do anticristo que governará toda a terra num futuro muito distante da profecia. Por que podemos afirmar que a partir do verso 11, Deus não mais está falando com o homem que governava Tiro? Ele começa a aplicar termos que jamais se aplicam ao homem. Ezequiel 28:12. Tu és o selo da perfeição, sinete da perfeição, aferidor da medida, selo da medida, perfeito em formosura. São expressões que não dá para aplicar a um ser humano. Está dando para entender? Não dá para aplicar a um ser humano. Ezequiel 28:15. Perfeito eras. Nenhum homem, exceto Jesus, pode ser designado assim, pois a queda do homem já havia ocorrido. Adão foi criado perfeito, mas caiu. No versículo 14 fica explícito que não é um homem. Tu eras querubim ungido para cobrir, ou tu eras querubim da guarda ungido. Ezequiel 28, de 11 a 19, descreve a criação, a queda e a destruição eterna e final de Satanás. Ou melhor, de Lúcifer, pois Deus criou Lúcifer, que se tornou Satanás. Então muitas pessoas já questionaram isso, mas se Deus é tão bom, por que ele criou Satanás? Não, ele não criou Satanás. Ele criou Lúcifer, um querubim da guarda ungido. Mas ele se tornou Satanás, o adversário de Deus, do povo de Deus e das coisas de Deus. Agora, esse nome Lúcifer ele é muito interessante, porque ele não existe na Bíblia. Não é um nome bíblico. Ele veio da tradução latina da Bíblia, a Vulgata, e é uma tradução de Isaías 14:12, estrela da manhã, filho da alva. Então, Lúcifer significa o transportador de luz, condutor de luz. O nome não é bíblico, mas didaticamente ele é assim chamado, Satanás antes da queda. Então, antes da queda, Satanás era chamado de Lúcifer, ok? Mas ele se tornou Satanás, o adversário de Deus, ok? Bom, eu vou parar por aqui hoje, porque o nosso tempo acabou. Mas no nosso próximo vídeo vamos falar sobre o Éden mineral. Quero que você entenda um pouquinho aonde é que Lúcifer ele atuava antes da sua queda. E vamos falar também sobre a criação deste querubim chamado Lúcifer. Ok? Esse é um assunto extremamente importante, porque nós estamos falando da entrada do pecado no universo. Como que o pecado entrou no universo. Para que nós possamos entender exatamente o que aconteceu em Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2, ok? Maravilha, então quero abençoar você, vou orar daqui a pouquinho por você, pela sua vida, mas antes de orar, eu gostaria de lembrar você de duas coisas, né? Se você quiser ler um bom livro sobre este assunto da queda de Lúcifer, O Adversário, Mark Bilbeck, é um clássico da literatura cristã e vale a pena. Se você quiser adquirir, você pode fazer o seu pedido aqui para a nossa livraria Palavra Viva. Se estivermos em estoque, é claro, vamos te atender com o maior prazer. Então pode encontrá-lo nas boas livrarias evangélicas do Brasil. É um livro fantástico e vale a pena ser lido, tá? Ele vai falar sobre a batalha espiritual contra a carne, o mundo e o diabo. E ele tem realmente uma explicação muito boa sobre a criação e a queda de Lúcifer, ok? E não se esqueça, por favor, de curtir o nosso vídeo, se você gostou, compartilhar o vídeo e inscrever-se no canal. São 3 coisas que são muito importantes para nós, não custa nada para você e você está ajudando nós a crescermos no YouTube. Eu quero agradecer a todos vocês que se inscreveram, chegamos já, acho que passamos de 85 inscritos, estamos batalhando aí para chegarmos a 100 inscritos no canal. Então, se você ainda não inscreveu, seja mais um. Vamos chegar a ter uma comunidade aí de 100 seguidores do canal Palavra Viva. Ok? Curva a sua cabeça e vamos orar. Pai, muito obrigado por entendimento da tua palavra.
Hoje nós estamos aqui entendendo realmente o que é a questão do pecado, como que o pecado entrou e provocou o caos do qual o Senhor libertou a primeira criação. Muito obrigado, a ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, meu Pai. Que o Senhor abençoe cada um dos nossos seguidores, dos nossos alunos, que estão ligados aí no curso Panorama Bíblico. Ó Deus amado, eu sei que há pessoas que estão nos assistindo nesse momento, que estão passando por crise da família, crises conjugais, passando por enfermidades, alguns até enfrentando doenças graves na sua vida ou na vida de algum familiar. E nós oramos agora, Pai, que o Senhor ouça a nossa oração e intervenha, opera milagres, curas, libertações e muita salvação. Que o ensinamento da Tua Palavra, o entendimento da Tua Palavra, traga salvação ao coração de todos aqueles que estão assistindo esse vídeo. Eu os abençoo no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos, um forte abraço para todos vocês e até o nosso próximo encontro no nosso curso Panorama Bíblico.